Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos aprender algumas curiosidades incríveis sobre o nosso querido Brasil, que provavelmente vocês não sabiam. Prepare-se para se surpreender com fatos interessantes e desconhecidos sobre esse país cheio de história e cultura. Então vamos lá. Fala galera, beleza? Tranquilo com vocês? Meu nome é Rogério Almeida, dono do canal Curiosidades e Conhecimento. Então hoje, como falamos aí no começo do vídeo, vamos falar de algumas curiosidades do Brasil que talvez você não conheça ou não lembre. E o primeiro fato incrível, que vamos aprender hoje aqui nesse vídeo é sobre a história do nome do nosso país, pessoal? Vocês sabiam que o Brasil já teve aí 8 nomes diferentes ao longo da história? Se não sabiam, vão ficar sabendo agora, pois a gente vai falar esses nomes agora. E o primeiro nome é Pindorama, nome dado pelos indígenas. Ilha de Vera Cruz foi o outro nome em 1500, Terra Nova em 1501, Terra dos Papagaios também em 1501, Terra de Vera Cruz em 1503, Terra de Santa Cruz também ainda em 1503 e Terra Santa Cruz do Brasil em 1505 e Terra do Brasil em 1505 também e finalmente Brasil, galera? E foi assim ao longo dos anos, o nome do nosso país foi evoluindo, e se moldando para o que é hoje. É realmente fascinante ver como a história e as circunstâncias influenciaram, a forma como o Brasil é conhecido atualmente. E agora vamos falar aqui sobre algumas das maiores cidades do Brasil, O nosso país aí é composto por algumas metrópoles fascinantes, cada uma com suas próprias personalidades, e características únicas. Aqui estão 5 das maiores cidades do Brasil. A primeira delas é São Paulo, É a maior cidade do país com uma população de mais de 12 milhões de habitantes. Acho que nos dias de hoje deve ter aumentado essa população, Conhecido como a capital financeira do Brasil, é também um importante centro cultural e comercial, Em segundo, vem o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. É a segunda maior cidade do país, com uma população de mais de 6 milhões de habitantes. É famosa por suas praias, carnaval e pelo Cristo Redentor. E na terceira colocação vem Belo Horizonte. É a terceira maior cidade do país, com uma população de mais de 2.500 milhões de habitantes. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! É conhecida por sua arquitetura moderna e pela rica vida cultural. Em quarto, temos Brasília, que é a capital do país e é conhecida por seu plano urbanístico único, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Possui uma população de mais de 2 milhões de habitantes. E por último aí, vem Salvador, que é a quinta maior cidade do país com uma população de mais de 2 milhões de habitantes. É conhecida pela sua rica história colonial e pela vibrante cultura afro-brasileira. E vocês sabiam que as cores do Brasil não são as que vocês conhecem? Pois é, por mais de um século aí as cores que representavam o nosso país eram branco e vermelho. Isso porque até 1645 o Brasil usava os mesmos símbolos nacionais que Portugal, nosso metrópole. E era comum encontrar nas bandeiras antigas brasões, coroas, escudos que representavam a família real portuguesa. O famoso par de cores que atualmente identifica o Brasil no mundo inteiro, verde e amarelo, só foi adotado após a proclamação da independência do Brasil em 1822. Nessa época foram escolhidas as cores das duas casas que originaram o Brasil independente. O verde representava a Casa de Bragança de Dom Pedro I de Portugal e o amarelo representava a Casa de Habsburgo de Maria Leopoldina da Austrália. E aí, vocês sabiam disso? Deixa abaixo aí nos comentários. E outra curiosidade sobre o Brasil é que ele é conhecido por ter uma das mais ricas biodiversidades do mundo e é considerado um dos países com maior quantidade de espécies de animais. De acordo com a estatística, cerca de 20% de todas as espécies de animais conhecidos no mundo vivem aqui no Brasil. O país possui aí uma ampla variedade de habitats, desde florestas tropicais úmidas até savanas secas, passando por campos e matas. E cada um desses habitats abriga uma ampla gama de animais. Além disso, o Brasil possui extensas áreas protegidas, como as unidades de conservação que ajudam a preservar a biodiversidade local.
E entre essas espécies aí de animais encontradas aqui no Brasil, há várias espécies endêmicas, ou seja, espécies aí que só são encontradas em nosso país, isso mesmo. Alguns exemplos incluem o tamanduá-bandeira e o sapo-cururu e o macaco-prego. Outra curiosidade bem bacana que talvez muita gente não saiba é que o Brasil é o maior produtor de café há mais de 150 anos e o Brasil também é responsável por produzir aproximadamente 30% do café consumido no mundo todo. O café é uma das principais culturas do país e é cultivado em várias regiões, desde o sul até o nordeste. O Brasil é conhecido por ter uma variedade de tipos de café, cada um com seu próprio sabor único e aroma, e é esse mix de qualidade que ajuda a manter o país como líder mundial na produção de café. Além disso, o país também é conhecido por seus avanços tecnológicos na produção de café, desde a colheita até a torra, a moagem, garantindo que o café produzido aqui seja de alta qualidade. Muito bacana, né, galera? E também a cultura do café é tão importante para o nosso querido Brasil que até hoje é possível ver marcas de sua influência na arquitetura, na culinária e na economia do país. Em resumo, o café é uma parte fundamental da história e cultura do Brasil e mantém o país como um dos principais produtos mundiais de café há mais de séculos. E sobre a capital do Brasil, vamos falar aqui uma curiosidade que talvez vocês também não saibam. A verdade é que a história da capital do Brasil foi marcada por mudanças e transformações ao longo dos anos. Salvador foi a primeira capital do país, sendo sede do poder político e administrativo durante a época colonial. Em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, onde ficou por mais de 200 anos. Mas, em meados do século XX, houve a necessidade de se mudar a capital para um local mais centralizado e que pudesse equilibrar o desenvolvimento econômico e político também do país. Foi aí que surgiu a ideia de construir Brasília, que passou a ser a nova capital em 21 de abril de 1960. A mudança foi um marco na história do Brasil, pois representou uma mudança importante na forma como o país pensava sobre a sua identidade e sobre a sua posição no cenário mundial. Até hoje, Brasília é conhecida como a cidade do futuro, uma referência para arquitetos e urbanistas de todo o mundo. E para quem não sabe, o Brasil também é rico em criatividade. Sim, a criatividade e a inovação são uma grande parte da cultura brasileira, e isso se reflete em muitas conquistas e avanços em diversos setores. O exemplo citado de um estudante do Pará criando um tijolo a partir de sementes de açaí é uma prova disso. Esse tijolo é biodegradável e sustentável e pode ser utilizado na construção de casas e edifícios. Além disso, a utilização deste material contribui para a preservação da floresta amazônica, já que as sementes de açaí são uma parte importante da dieta das populações locais e a extração dos tijolos não prejudica o meio ambiente. Esta inovação é apenas um exemplo de como o Brasil está sempre buscando soluções para os desafios que enfrenta, seja eles ambientais, sociais ou econômicos, e é justamente essa capacidade de criar e de inovar que tem tornado o país conhecido em todo o mundo e que tem sido uma fonte de orgulho para todos nós brasileiros. E não acabou por aí não, tá, galera? Também teve a conquista incrível, na área da agricultura. Um agrônomo brasileiro desenvolveu um processo biológico que dispensa o uso de fertilizantes químicos industrializados. Esse processo tem como objetivo tornar a agricultura mais sustentável e ecologicamente correta. Além disso, a agrônoma brasileira Johanna Doberiné identificou tipos específicos de bactérias de plantas não leguminosas por meio da fixação de nitrogênio nas raízes. Essas descobertas são exemplos de como o Brasil está contribuindo para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis do mundo. E o Brasil também é conhecido por ter lugares que não é aconselhável vocês irem visitar. Isso mesmo. Um local conhecido aí como Foz do Rio Coari, no Amazonas, Brasil, é considerado o lugar mais mortal do mundo devido à combinação de correntezas fortes, águas escuras e uma grande quantidade de animais peçonhentos, incluindo cobras, jacarés,
Este local é altamente perigoso para os seres humanos. Além disso, a região tem um grande risco de desastres naturais, como enchentes e tempestades. Portanto, é importante ter precaução ao se aventurar nessa região. E também tem outro lugar bem conhecido aqui no Brasil que se chama Queimada Grande. Queimada Grande é uma ilha no litoral de São Paulo, do estado de São Paulo, conhecida por ser uma das áreas mais perigosas do mundo para se visitar. A ilha é cercada por uma grande quantidade de cobras marinhas, também conhecidas como cobras de água, que são altamente venenosas e podem causar danos graves ou até mesmo a morte em questão de minutos. Além das cobras, a ilha também possui outros animais peçonhentos, incluindo escorpiões, aranhas e cobras terrestres, que torna a visita à Queimada Grande uma aventura arriscada para aqueles sem conhecimentos adequados sobre a fauna local. É importante destacar que é altamente recomendado evitar a visita à ilha sem acompanhamento de um guia especializado. E uma curiosidade aqui do Brasil em relação ao sobrenome Silva. Você é Silva? Pois é, vamos falar aqui sobre esse sobrenome. O sobrenome é tão comum aqui no Brasil quanto em Portugal, sabia? O sobrenome Silva é um dos mais populares tanto no Brasil quanto em Portugal. A variação da Silva está em 22º lugar, com pouco mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. A origem desse sobrenome é como um topônimo, nome de um lugar, derivado do termo latino silva, que significa selva ou floresta. Portanto, é provável que as pessoas que adotam esse sobrenome tenham vindo de áreas florestadas ou relacionadas à floresta. E aí, vocês vieram aí de uma floresta, nasceram em uma floresta? Deixa aqui abaixo pra gente ficar sabendo. E o vídeo de hoje foi esse, tá, galera? Muito obrigado por permitir eu compartilhar essas informações com vocês, sobre o Brasil. Se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações, por gentileza, para vocês não perderem vídeos quando eu postar aqui, serem os primeiros a serem notificados, beleza? Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo. Até a próxima.